aí, Bia, que meu olho ardeu aqui. Sabe assim, quando dá um repuxando meu olho. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, o meu nome é Ana e eu sou nova aqui no YouTube. Então, toda semana eu trago receitinha aqui no canal. Então, aproveita e se inscrevam e deixa o seu joinha, tá bom? E deixe seu comentário também. E hoje nós vamos fazer um pãozinho caseiro, bem facinho de fazer. E esse pãozinho fez sucesso lá no Instagram, viu, gente? Meu pãozinho de milhões. Vamos começar a preparar o pão. Então, aqui na tigela, eu vou começar colocando o açúcar. Então, aqui eu já medi, eu tenho 3 colheres de açúcar. Lembrando, tá, pessoal, que eu vou deixar tudo bonitinho lá na descrição do vídeo, tá? Então, 3 colheres de açúcar. Agora aqui eu vou colocar o fermento biológico, aqui tem 10 gramas, fermento para pão, eu estou utilizando o seco. Agora eu vou colocar aqui 3 colheres de óleo. 3 colheres, tá, gente? 3 colheres de sopa. Vou deixar bonitinho lá, até as gramas, tá? Que eu, os ml em gramas, vou deixar em ml e em gramas. Agora aqui eu tenho um ovo, dá uma mexidinha nele assim, ó, só pra misturar mesmo. Dá uma batidinha nele aqui, ó, aí a gente coloca aqui. Agora, vou colocar aqui 3 colheres de margarina, tô utilizando margarina, mas pode colocar manteiga. 3 colheres, não precisa ser muito cheia, tá, gente? É meio rasa, assim. Então, aqui eu vou acrescentar, ó, 400 ml de leite. O leite está morno, bem morninho, sabe? Assim, só da temperatura ambiente pro morno. Então, eu vou acrescentar aqui, junto dos ingredientes. Vou misturar. Dar uma misturada aqui. Devagarinho para não derramar. Acrescentar o restante. Lembrando, tá, gente, que vai estar aparecendo na tela aí, tá? Os ingredientes também, tá bom? Aí, se vocês quiserem ir anotando, mas não precisa porque vai estar na descrição. Agora, aqui, eu vou acrescentar o sal. Aqui eu tenho 1 colher de chá de sal, tá? Eu medi 1 colher de chá de sal. Eu já vou colocar aqui tudo junto. Eu coloco tudo junto. Nunca tive problema com o meu fermento, tá? Mas se você quiser misturar na farinha de trigo, também pode. Agora aqui, eu vou colocar mais ou menos umas 2 colheres de farinha de trigo. 2 não, tá? Vou colocar 3, vai. Só para fazer a espuminha. Misturar aqui. Aqui você pode misturar com uma colher de pau, com fouet. Eu gosto de misturar com fouet porque é mais fácil de misturar e eles ficam bem mais misturados os ingredientes. Aí agora aqui eu vou deixar descansar aproximadamente uns 15, 20 minutos ou até virar uma espuminha, tá? Tá, gente? Então aqui eu vou colocar o papel filme, tá? Pra não entrar, pra não pegar vento, ar aqui, pra ele crescer mais rápido. Então, vou deixar tampadinho aqui por aproximadamente uns 10, 15 minutos, até que vira a espuminha. Então, pessoal, enquanto a massa descansa ali, né, dá uns 20 minutos, eu vou preparar aqui os rolinhos de presunto e queijo, porque eu vou rechear esse pãozinho com presunto e queijo. Aí eu faço assim, ó. Aqui a mussarela em fatia, aí eu corto ela aqui no meio. E eu corto o presunto também. Aí eu coloco assim, ó, um aqui e o outro aqui. Aí eu faço um rolinho assim, ó. Vou colocar aqui que ele quebrou, deixa eu virar o contrário. Aí eu faço o rolinho aqui. Ó, esse aqui eu vou rechear com presunto e queijo. Então, vou fazendo uns rolinhos e vou deixando aqui. Então, pessoal, aqui já descansou a minha misturinha. Olha como que ela ficou.
Ó, essa aqui, eu acrescentei aqui a farinha de trigo para que, né, fique essa espuminha. Mas, se não acrescentar a farinha, fica a espuminha do mesmo jeito, tá? É que com a farinha de trigo, eu acho, né, que a espuminha faz mais rápido a espuma. Então, agora a gente vai dar uma misturada aqui, né? E aí a gente vai acrescentando a farinha de trigo, até dar o ponto na massa. A farinha eu vou acrescentando e vou mexendo, misturando. Então, aqui eu tenho mais ou menos umas 800 gramas de farinha. Aí eu vou colocando. Gente, eu vou com essa medida aqui, eu vou passar o dia todo, né, pondo farinha aqui. Mas assim, nessa primeira eu vou colocar pouca farinha. E depois a gente vai acrescentando farinha e eu vou deixar para vocês a quantidade certinha de quanto que eu utilizei de farinha. Então, vou colocando, vou misturando. Então, aqui a gente vai colocando a farinha e misturando. Colocando aos poucos. Esse pão, gente, não tem segredo, tá? É um pão fácil de fazer. Um pão que fica bem fofinho, bem gostoso. Pode fazer ele sem recheio também, recheado. Os dois fica bom. A gente põe mais um pouco de farinha. Vamos misturando. Então agora eu vou colocar aqui, gente, na bancada, vou colocar um pouquinho de farinha. Vou colocar a massa aqui na bancada. E agora a gente precisa pôr a mão nessa massa. Não tem jeito, né? Então, vamos pôr a mão. Nós vamos misturando aqui e vendo se precisa pôr mais farinha. Aí a gente vai misturando, ó. Ela tá pegando ainda na mão ainda. Aí a gente vai misturando até ela não pegar mais na mão. Aqui ela ainda tá pegando na minha mão ainda, ainda está grudando na mão. E a gente vai misturando ela aqui bem, para depois que tiver bem misturada, a gente sovar. Então, pessoal, aqui já deu ponto, tá? Eu não vou mais pôr farinha. Então, aquela farinha que eu pesei, eu tinha pesado 790 gramas. Então, sobrou um pouquinho de farinha. Depois eu vou dizer para vocês quanto que eu utilizei, tá? Aqui, ó, tem um pouquinho de margarina, manteiga, ou até óleo mesmo, pode colocar. Aí você dá uma esfregadinha na sua mão assim, ó, passa na mão. E aí, a gente pega, ó, e continua sovando. Nossa, esse tapete aqui tá pequeno, né? Então, tá levantando. Aí a gente vai dando uma sovada nele, ó, tá vendo? Ele vai ficando bem lisinho. E aí não precisa ir colocando muita farinha, porque se a gente for colocando aqui muita farinha, ele vai ficando aquele pão duro, sabe? Depois não fica aquele pão fofinho. Então esse é um dos segredos, tá? Na hora de sovar, não precisa ficar colocando muita farinha. Aí aqui, se ele começar a grudar muito, a gente coloca um pouquinho de farinha. Então aqui eu vou sovar uns 5 minutinhos, tá? E daqui a pouco eu venho para mostrar para vocês como que eu vou enrolar. Então aqui ele já tá bom. Agora eu vou cortar os pãezinhos, vou pesar e vou mostrar pra vocês como que eu enrolo, tá bom? Ó, prontinha a massa. Quando ela fica lisinha assim, tá vendo que ela tá lisinha já? Então, tá bom já. Pessoal, eu tava aqui enrolando os pães e eu esqueci de ligar o microfone. E então, eu tava aqui cortando os pãezinhos. Então, os pãezinhos, eu corto eles de 40 gramas. Eu vou cortando, né, e pesando. Peso todos do mesmo tamanho. Então aqui eu já cortei todos os pãezinhos, tá? Em aproximadamente 40 gramas. E eu acho que não gravou o áudio. Mas eu tava só cortando, tá? Cortando e pesando. Então agora aqui eu já terminei de cortar. Agora eu vou dar uma boleadinha nele para eu poder rechear, tá? Vou dar uma boleadinha, né? Assim. Só uma leve boleadinha neles mesmo. Aí eu dou uma boleadinha em todos os pães, deixo eles redondinhos assim, ó. Aí aqui eu vou colocando pra cá os boleados. E os outros vou colocando pra cá. Depois eu vou falar pra vocês quantos pãezinhos que deu, tá? Então, gente, essa assadeira aqui, eu untei ela, tá? Com um pouco de margarina e polvilhei com um pouco de farinha de trigo. Então, agora a gente pega aqui essa bolinha
E aí a gente vai abrindo com rolo. A gente abre com rolo, ó. Abre bem. Abre bem ela. Bem facinho de fazer, olha que facinho. Aí a gente faz isso aqui, ó. Abre bem ela. E aí, sabe aquele enroladinho que eu fiz de presunto e queijo? A gente vai rechear o pão. Deixa eu colocar pra cá que fica mais fácil, né? Então aqui a gente abre ele bem, né? Eu fiz esse pãozinho lá no Instagram, eu fiz ele só com queijo. Mas hoje eu vou fazer ele com presunto e queijo. Aí a gente faz assim, ó. A gente faz aqui, ó, um risco, né? Aí, pra vazar até no tapete. Faz um risquinho aqui, ó. Faz esse risquinho aqui. Aqui não precisa, né, apartar aqui não, né? Não precisa separar, né? Não precisa ele separar não, tá, gente? Aí a gente pega aqui aquele rolinho de presunto e queijo, ó. Tá vendo o rolinho? Aí a gente põe aqui. E aí a gente vai enrolando, ó. Enrolando. Vai enrolando, enrolando, enrolando. E deixa o cortadinho pra cima, ó. O cortadinho fica aqui em cima. Aí a gente vai colocando aqui na forma. Deixa um espacinho mais ou menos de um dedo, né? Porque ele vai crescer. E aí a gente vai fazendo isso em todos os pães. Então, gente, agora aqui, ó, eu já tô finalizando os pãezinhos, tá? Eu tô pincelando aqui gema de ovo e vou deixar eles crescerem. Então, eu vou deixar eles crescerem até dobrarem de tamanho, uns 30 minutos, 40 minutos. Então, eu fiz de três formas. Eu fiz ele com recheio, com presunto e queijo. Fiz ele só com queijo e fiz ele sem nada. Esses de bolinha aqui não tem nada, tá? Esses aqui é só o pãozinho mesmo. Então, depois que assar, eu vou mostrar pra vocês como eles ficam. A maravilha que fica, os pãezinhos. Eu chamo aqui pãozinho de milhões. Então, gente, olha, meus pãezinhos ficaram assim, já estão todos pinceladinhos gemas. Eu vou levar pra crescer. Vou deixar crescer mais ou menos uns 30 minutos. E aí, volto com eles assados pra vocês verem. Então, olha, já dobraram de tamanho, ó, já estão assim. Agora eu vou levar pra assar. Então, tem muita gente que tem dúvida na hora de assar, quanto tempo. Então, depende do forno, gente. É só olhar. Ficou douradinho, tá pronto já. Não tem nenhum segredo. Então, aproveitando que o pãozinho está assando, aproveita e deixa aí seu like, deixe seu comentário. Diga se você achou fácil, se você achou difícil, porque para mim é bem fácil, mas para muita gente é difícil. Mas tenho certeza que se você seguir passo a passo, vai ser bem facinho. Olha, gente, os pãezinhos já assaram. Olha que lindão que ficou, olha. Ficou lindo. Nossa, vocês não imaginam como tá bom. Eu vou abrir uma aqui para vocês ver. Ó, como que eles ficaram, ó. Bem gostosão, ó. Esse aqui é com presunto e queijo. Lembra que eu falei que fiz uns com queijo? Então esse aqui é com presunto e queijo. E olha porque às vezes eu falo que não é para botar muito recheio, porque eles vazam. Mas, nossa, esse queijinho aqui fica maravilhoso, eu adoro. Então, gente, ficaram assim. Aqui também tem uns sem recheio, ó. Sem recheio, ó. Esse aqui foi o sem recheio. Ó, como fica a massa, ó. Fica assim, ó. Bem fofinha a massa. Deliciosa. Então essa foi a receitinha de hoje e muito obrigada por vocês terem assistido. E se vocês tiverem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo para vocês, tá bom? Beijo e tchau!